Boa noite. Quem não falei boa noite ainda, boa noite. Vamos dar seguimento, então, à nossa disciplina, não é? Nós passamos todos esses dias, claro, alguns com outros eventos no nosso horário, mas faz parte do nosso curso de Direito, não é? Sempre tem algo mais interessante do que falar do TCC, tá bom? Então, sempre tem algo mais interessante do que o TCC, não liguem para isso. Então, vamos continuar. Esses últimos dias, esse 1 mês e 6 dias, já foi tempo suficiente para vocês pensarem no tema que vocês querem tratar na monografia, não é verdade? Todo mundo aqui já tem um tema, não tem? Já bateu o martelo e decidiu, eu vou falar disso. Eu sei que tem. Um ou outro tem dúvida, mas não tem problema. Tá? Hoje nós vamos dar seguimento, então, à construção desse projeto de trabalho de conclusão de curso. Eu soube que alguns alunos, inclusive, já procuraram orientadores e já estão escrevendo o trabalho de conclusão de curso. Não é verdade? Deixa eu ver se é dessa sala aqui, quem que eu estou sabendo que já começou a escrever. Não, é da turma da manhã. Já começou a escrever o trabalho. Legal, que bom, já foi atrás do orientador, o orientador já fez um problema de pesquisa com a pessoa, já achou uma delimitação temática e a pessoa já está escrevendo, ótimo. Quer dizer que quando você chegar lá no seu TCC2, você já está aí com pelo menos metade do seu trabalho feito. Legal. Então, quem quiser já adiantar o trabalho, sinta-se à vontade, tá? Eu não vou podar ninguém, não. Quem quiser, pelo contrário, quem já quiser adiantar, quem já quiser fazer um pouco do primeiro capítulo, às vezes já começar a pesquisar bastante coisa, sinta-se à vontade, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre delimitação temática, quero falar sobre problemática do trabalho de TCC e hipóteses. Então, nós vamos fazer um trabalho conjunto. Eu vou perguntar quem quer participar. Claro, as nossas aulas são de livre e espontânea pressão, então eu vou perguntar a algumas pessoas se essas pessoas querem participar, tá? Mas sinta-se livre para falar, não, professora, eu não quero falar, eu vou deixar outros colegas participarem. Então, fique à vontade. E hoje nós vamos construir, então, essa delimitação temática. Nós vamos criar a problemática de vocês e vamos trabalhar nas hipóteses. Tá bom? O que você tem em mente, então, para começar? Qual é o seu tema? Eu não quero saber o título do trabalho, eu não quero isso, eu quero saber qual é o seu tema. Ah, professor, eu quero falar sobre violência doméstica. Legal, tema legal, violência doméstica. Mas o que você quer falar em violência doméstica? Vocês conseguem imaginar que violência doméstica é um tema desse tamanho? Lembra que vocês fizeram o trabalho de afunilamento para chegar num tema? Lembra disso, galera? Faz tanto tempo, não é? Mas nós fizemos isso, fizemos um afunilamento e chegamos num tema. Mas até esse tema, ele é muito grande, ele é muito extenso. Vocês acham que a gente vai ter tempo de falar de tudo, por exemplo, sobre violência doméstica? Vocês conseguem imaginar da quantidade de assuntos que eu tenho dentro desse tema violência doméstica? Olha só, eu tenho violência doméstica contra a mulher, a esposa, por exemplo. Eu tenho a violência doméstica contra os filhos. Eu tenho uma violência doméstica contra os filhos. Eu tenho uma violência doméstica psicológica. Eu tenho uma violência doméstica física. Eu tenho a violência doméstica nas classes média, alta. Eu tenho a violência doméstica numa classe mais pobre, tá bom? Posso fazer uma comparação da violência doméstica que atinge pessoas mais ricas e a violência doméstica que atinge as pessoas mais pobres para saber se tem uma diferença.
Então, até a violência doméstica é um tema muito grande. E aí, o que nós temos de fazer agora? Delimitar. Eu vou falar de violência doméstica a partir de que momento? Eu vou falar de violência doméstica em que lugar? Eu vou analisar um caso concreto? Eu vou fazer um estudo comparado, por exemplo, a violência doméstica no Brasil e em outro país? Ou não, eu vou falar sobre violência doméstica no Distrito Federal e em Goiás, eu vou comparar os dois estados. Então, agora nós vamos começar a estudar os nossos temas para que nós possamos, deixa eu achar aqui, para que nós possamos delimitar esse tema e que ele chegue naquilo que vai ser o nosso trabalho. Então, por exemplo, eu posso fazer, olha, eu quero falar sobre violência doméstica durante a pandemia. Ok, eu delimitei o meu tempo durante a pandemia, mas ainda é muito grande, não é? Durante a pandemia. Eu vou analisar os 27 estados. É isso que eu vou fazer? Eu vou analisar tudo dos 27 estados? Não consigo, não é? Então, eu preciso delimitar, ok? E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos delimitar os nossos temas. Todo mundo consegue ver aqui o compartilhamento? Sim, já está aparecendo, não é? Todo mundo já começa a ver? Sim, ótimo. Vamos abrir aqui, então, as chamadas. Ótimo, vamos lá. Vamos começar, então, a delimitação dos nossos trabalhos. Quem eu vou perguntar primeiro aqui? Valéria. Valéria é a primeira que eu vou falar agora. Valéria, sinta-se à vontade para liberar o microfone, se você quiser falar, ou se não, você pode digitar, tá bom? Qual é o seu tema? Vamos lá, Valéria, qual é o seu tema? Minha caneta aqui vai pro lixo. Valériazinha, qual é o seu tema? Ou você não quer participar? Só. Tá. Peraí, só um minutinho, professora. Estava aqui ligando o áudio. Tá, o que você quer falar? O meu tema, ele vai... Eu quero falar sobre sanção administrativa em desfavor de servidores públicos. Sanção administrativa. Eu lembro que você trabalha com isso, não é? Isso. Servidores públicos. Legal, é um tema bacana, mas você acha que não é um tema muito grande? O que você acha? Você vai falar de todas as sanções, você vai falar de todos os servidores públicos, você vai falar de tudo? Não, a minha ideia é falar especificamente do artigo 200 da Lei 840 de 2011, que é o regimento interno dos servidores públicos do GDF. Ótimo, então você já delimitou. Isso, olha só como você já delimitou. Você não vai falar de servidor público federal, você vai falar de servidor público distrital. Então, você já fez uma delimitação no seu tema. Você vai fazer, então, a partir da lei, qual é a lei? Lei 840 de 2011. 840 de 2011. Então, veja lá, o seu tempo de análise do seu trabalho já é, então, a partir da lei 840 de 2011. Então, você já tem uma delimitação ali de tempo. Local, Distrito Federal. Não é verdade? Exato. Uhum. Então, você já está bem delimitado o seu tema. Então, você vai fazer um trabalho sobre a aplicação de sanção administrativa a servidores públicos distritais a partir de 2011, que é a partir de 2011 que você vai ter a lei 840 ou 8040? 840 de 2011. 840. Ok? Legal, já tá bom. Você vai analisar um caso específico? A minha ideia inicial era pegar dois processos específicos que tratam de
Sanções que não puderam ser aplicadas porque os servidores não tinham mais vínculos com o GDF. Ah, então você ainda vai delimitar mais, porque você não vai tratar de servidores públicos efetivos, mas você vai falar de servidores públicos comissionados. Exato. Comissionados. Então, você está delimitando ainda mais o seu trabalho. Tá? Então, isso você tem que colocar na delimitação temática, que você vai analisar as sanções administrativas dos servidores públicos comissionados a partir de 2011. E aí, esses casos, você não vai analisar os casos mais? Você desistiu? Na verdade, não que eu desisti, mas eu tô, como eu comecei a dar uma olhada sobre o tema e comecei a dar uma lida, e eu vi que o volume de informações é muito grande, eu pensei em não ir mais para esses casos específicos e ir para apenas me delimitar as publicações em diário oficial. Entendi. Então, você vai fazer algo mais geral e não específico. Isso. Legal. Você vai fazer algum estudo comparado com outro país, direito comparado? Não cheguei a pensar nessa possibilidade, mas é uma boa abertura, né? Olha, eu falei para a turma da manhã e eu vou repetir. Qualquer coisa, nem que seja um parágrafo do seu trabalho, que você faça direito comparado, enriquece o seu trabalho. Você não precisa fazer um capítulo inteiro, mas assim, basta às vezes um subtópico do seu tema, do seu trabalho, você comparar com outro lugar, assim, enriquece demais o seu trabalho. E fazer direito comparado também vai delimitar o seu trabalho a um ponto que ele vai ser único, ele vai ser seu. Então, às vezes, pesquisar, por exemplo, como que essa sanção se dá, por exemplo, nos Estados Unidos? Como é que essa sanção se dá, por exemplo, na França? Ok? Então, tentar trazer também, para delimitar o seu tema, esse estudo do direito comparado. Também é legal. Então, também delimita o seu tema e torna o seu trabalho único. Então, a Valéria, pessoal, já tem um tema que está bem delimitado. Vocês não concordam? O tempo, a partir de quando? Qual é o marco temporal do trabalho? 2011. Então, ela vai falar de 2011 diante. Qual é o local que ela vai tratar? Ela vai tratar desses servidores o quê? Servidores distritais. Então, ela vai falar isso no âmbito do Distrito Federal. Ela não vai analisar um caso específico, ainda não sabe, não é, Valéria? Se vai analisar, está achando que é muita coisa, e também não sabe se vai trazer um direito comparado. Mas a Valéria já tem um tema bem delimitado, Valéria. Valeu. Essa questão do direito comparado, eu não tinha realmente pensado em trazer para o trabalho, mas eu já tinha lido algumas coisas a respeito de Portugal, que implantou uma lei há pouco tempo, em que trouxe algumas mudanças, e eu achei interessante. Então, talvez eu traga um pouco disso. Ótimo. Para cá, já que a gente tem uma origem, né? De construção política estatal vinda de Portugal. Eu acho que talvez seria bacana, então, né, comparar o quanto que eles já evoluíram, enquanto que a gente ainda está atrasado em alguns aspectos, ou vice-versa. Isso, e você também pode comparar, por exemplo, com o servidor público comissionado federal. Também é uma comparação. Também. Também é uma comparação. Então, às vezes, a comparação não é só o direito nacional com o direito alienígena, por exemplo, né? É tão feio quando a gente fala assim, né? Direito alienígena. Mas não é só essa comparação. Às vezes, você pode comparar a lei do DF com a lei de outro estado aqui, por exemplo, nosso vizinho, Goiás. Então, você pode comparar. Como que se dá aqui no Goiás essa lei? Por exemplo, as meninas da turma da manhã, tem algumas meninas que vão falar de aumento da violência doméstica durante a pandemia. E uma vai falar sobre os instrumentos que o Estado fornece para a redução dessa violência. E ela vai comparar. Olha, eu vou comparar no DF e vou comparar aqui no Goiás.
Porque no DF foi promulgada, foi feita aí uma lei distrital, ou foi o governo do DF que fez um mecanismo para reduzir, então, essa violência e criar mais mecanismos para a mulher denunciar, que não foi feito no Goiás. Será que teve impacto? Então, ela vai analisar, vai fazer essa comparação. E isso é legal, tá bom? Isso é bem legal. Então, sempre que você puder comparar o seu trabalho, esse seu local, com outro local, o seu trabalho ganha muito, então, ganha assim, ele fica mais interessante para o leitor, ok? Então, ó, Valéria, seu tema está no caminho certo. Você já sabia o que você queria fazer desde o início, né? Então, não tem nem o que discutir. Tá bom? Júlio, vamos lá, Júlio. Júlio é o próximo, eu estou seguindo aqui a ordem. Júlio, qual que é o seu tema? Oi, professora, boa noite. A senhora está conseguindo me ouvir bem? Boa noite, tudo bem? Oi? A senhora está conseguindo me ouvir bem? Sim. Então tá bom. Sim. Beleza, que meu microfone não é muito bom, mas o Não, meu tema é sobre o pacote de crime, mais especificamente na questão do acordo de não persecução penal. Porque Acordo. isso, e da aplicabilidade dele ou não ao crime de corrupção. Eu ia falar da administração, contra a administração pública em geral, mas aí estava muito amplo. Aí eu decidi Muito restringir um pouco mais. Eu acho que ainda está amplo, na verdade, mas Sim, você para então vai mim, falar do pacote. isso, eu ia falar do acordo, da Sim, aplicabilidade ou inaplicabilidade. Acordo de não tá. persecução penal aos Sim, crimes de corrupção. crime. Então vai ser crimes de corrupção. Beleza. Você já tem um lapso temporal, é a partir do pacote anticrimes, não é? Isso. Já tem um lapso temporal. Vamos lá. Vai ser corrupção ativa ou passiva? Eu queria falar da passiva. Eu acho que Então, você vai fica falar da melhor de passiva. abordar. Sim. Uhum. Então, você vai delimitar ainda mais. Seu tema, então, vai ser a sua delimitação temática vai ser a partir do pacote de anticrimes, a eficácia ou não? Como é que é? A aplicabilidade ou não. Aplicabilidade. Isso. Aplicabilidade. Verdade. No crime de corrupção passiva. Você vai fazer Correto. uma análise? Não tem jeito. Você vai fazer uma análise no Brasil, não é? Não tem como você restringir muito, porque você vai falar dessa aplicação dessa lei federal no âmbito do Brasil, não é verdade? Você quer Isso. tratar algum caso específico? Você quer analisar um caso específico? Caso específico, eu ainda não achei. Pode ser que eu Não encontre achou? assim na resolução, né, que deu origem ao acordo de não persecução penal. Agora, Entendi. como é recente, eu ainda não encontrei nada, mas eu estou procurando. Procurando, né? Você pretende fazer alguma coisa relacionada a direito comparado? Sim, eu tenho em mente algumas coisas. Estava dando uma pesquisada. Acho que eu vou Então, trazer você alguma tem. coisa do direito americano. Ótimo, então você tem que colocar lá na sua delimitação temática, tá bom? Que você vai fazer um estudo comparado com a legislação existente no país X. Você delimitou o seu tema. Então, você vai estudar a aplicabilidade ou não do acordo de não persecução penal nos crimes de corrupção passiva, ok? E fazer um estudo comparado da legislação brasileira com a legislação norte-americana, por exemplo. Ok? Delimitou. Tornou esse trabalho seu. Beleza? Tá ok, professora. Obrigado. Vou fazer isso sim. Tá. Rebeca, melhoras para você, tá bom? Não se preocupe, tá bom? Alguma dúvida até agora, pessoal, com relação à delimitação temática? Alguma questão? Vocês estão entendendo mais ou menos aonde eu quero chegar com esses limites da sua pesquisa?
Vamos para alguém que aí que está com um tema assim ainda não delimitado, não com tanta certeza, porque a Valéria e o Júlio parece que eles já estão até com o trabalho já feito, não é? Já estão certos aí do que vão falar. Laiane, vamos lá. Você, Laiane. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Vocês viram que aqui eu sou muito democrática, né? Eu nem perguntei quem quer falar, eu já estou falando, né? Quem vai falar agora é fulano, quem vai falar agora é Beltrano, não é? Que nem a senhora falou, é livre, espontânea pressão. Pressão, exatamente. Laiane, vamos lá. Qual que é o seu tema? Que nem eu falei, eu tinha pensado em falar sobre execução penal destinada ao psicopata. Ah, você quer falar de psicopata, né? Você quer falar de Isso. execução Penal. penal. Sabe o que eu achei engraçado? Semestre passado, eu até comentei isso com meu marido esses dias. Semestre passado, eu tive uma aluna só, uma aluna de TCC1, que resolveu falar de psicopata. Só uma psicopata. Aí, engraçado que chegou agora em TCC2, eu tô com 5 alunos falando sobre psicopatia. Engraçado, não é? Você tem um aluno que faz o projeto e, de repente, aparece um monte de gente falando sobre psicopatia. Mas legal, vamos lá. Execução penal, você quer falar do psicopata. Você quer falar do psicopata desde o início dos tempos? O que é o psicopata? Quando o psicopata surgiu? É isso? Você quer tratar desde o início do psicopata ou você achou um marco teórico interessante, alguma lei, algum estudo, e você quer falar a partir desse momento? Não delimitei assim, não. Eu queria começar falando sobre, não do psicopata do início dos tempos, mas a partir do momento que ele é definido como psicopata, tipo, as causas... Ó, peraí, você está delimitando. Então, que momento que ele vai ser diagnosticado como psicopata? Isso. Mas cuidado, vamos lá. Eu entendi o que você quer falar, mas agora eu fiquei com medo. O nosso curso é de quê? Direito. Direito. Será que uma pessoa ser diagnosticada como psicopata não é uma matéria que foge ao direito? É porque, no caso, quando ele for diagnosticado como psicopata, vai interferir na questão da imputabilidade. Ah, então o seu tema vai ser a imputabilidade ou não do criminoso, tá? Então, Que tipo de pena que poderá ser aplicada para ele. Sim, se ele poderá ficar numa medida... Como chama aquela medida? Segurança, que é uma medida, por exemplo, que pode ser o resto da vida, não é? Isso. Ela não tem limite de prazo, não é? Tá, então você Exatamente. vai falar... Ah, tá, beleza. E a medida então, de segurança é por um tempo indeterminado. Sim, é por tempo indeterminado. É até ele curar, não é? Mas como que um psicopata cura? É justamente essa questão, o problema. Exatamente. Então, na verdade, você vai acabar falando mais da medida de segurança do que... Ou a aplicação da pena. Ou a aplicação de uma pena. Tá, mas cuidado para o seu trabalho não ir muito para um lado da psicanálise, da psiquiatria, tá bom? E fugir muito do campo do direito. Ok? Ok, Tá bom? estou Então, querendo cuidado. mesmo em relação à responsabilidade, à imputabilidade. Sim, então nós temos mesmo a execução da pena. Sim, nós vamos, então, o seu trabalho tem que ser a execução da pena do criminoso, do possível psicopata, não é? Porque, na verdade, quem vai definir se ele é psicopata ou não são os laudos médicos. Aí, com base nesses laudos médicos, o juiz vai determinar. Tá? Eu fico falando isso porque eu fico com medo de depois vocês colocarem no papel um tema que não é jurídico, tá? Então, nós temos que cuidar disso. Então, você vai partir aqui, a partir de que momento? O seu tempo? Tem um tempo, sim, o seu trabalho, a delimitação temática da Lei de Execuções Penais, da LEP. Que é lá na LEP,
que vai dizer se você vai aplicar uma pena ou se você vai aplicar uma medida de segurança. Não é lá? Agora, Isso. local, você vai analisar só o Brasil ou você vai analisar, por exemplo, como o DF, como o Tribunal de Justiça do DF tem analisado possíveis casos de psicopatia? Você vai falar no Brasil ou você vai falar no DF? Tinha pensado em falar sobre o Brasil. Ótimo, Brasil. Você vai trazer algum caso específico ou você vai fazer uma análise geral? Eu não pensei ainda caso específico, não. Não? Não. Ah, tá bom. Mas se você achar algum caso específico, você pode colocar que o seu trabalho vai se basear na análise do caso fulano de tal e a aplicação da pena ou da medida de segurança para casos de psicopatia. Tá bom? Você vai fazer um estudo comparado? É interessante. Sim, Então, porque aí você tem vai outros colocar. países que as leis são diferentes. Sim, então você vai ter que fazer um estudo Tratamento. comparado. Uhum. Um estudo comparado sobre a aplicação da pena no Brasil e no exterior, ou em tal país, ou nos países. Tá? Se o trabalho se basear mesmo em comparação de legislação, é interessante você trazer 2 países, mais o Brasil. Tá? A não ser que aquele caso específico que você queira analisar, ele ocorreu em outro lugar. Digamos que ocorreu um caso de psicopata nos Estados Unidos, e você vai analisar aquele caso com base nas legislações brasileiras. Como que aquele caso seria julgado aqui no Brasil? Você também pode fazer isso. Bom? Ok? Então, vamos delimitar um tempo. Qual é o tempo? A partir da lei de execuções penais. Ou não, professora, não tem muito, já é um pouco mais antigo, mas tem uma lei que vai falar especificamente da aplicação das penas de segurança, tá? Das medidas de segurança. Ok? Então, é a partir dessa lei. É seu tempo. É a partir desse momento que você vai analisar os casos aqui no Brasil. O local, no Brasil. E você vai fazer um estudo comparado com a legislação de outros países. Ok? Ok. Tá bom? Ficou claro a delimitação temática? Sim. Sim? Eu só vou Beleza? pensar se eu vou falar sobre algum caso específico. Você faz mais uma pesquisa nesses próximos 2, 3 dias, se você quer falar sobre um caso específico ou não, e aí na sua delimitação temática você coloca, não vai ter caso específico. Melhor, você não deixa, não fala nada. Você só fala que vai ser a análise da imputabilidade penal do psicopata à luz do direito brasileiro e do direito americano, norte-americano, francês, italiano, canadense, tá bom? Tá bom. Carol, você é a próxima? Oi, professora. Oi. Então, eu acredito que o meu tema esteja já bem delimitado também. Qual é? O meu tema é sobre a suspensão condicional do processo e uma análise crítica acerca da presunção da inocência. Suspensão condicional Do processo. do processo. Você acha que está delimitado? Eu acredito que sim. Então, Porque tá, eu vou falar dos requisitos do artigo 89. sim, mas mesmo assim, vamos lá. Suspensão condicional do processo, como que é o resto? E a abordagem crítica acerca da constitucionalidade dos requisitos. Isso aqui é seu título já. Abordagem crítica acerca dos requisitos. Então, esses aqui já são seus. Esse aqui já é seu título, né? Já está bem bonitinho. Tá. Uhum. Você vai falar isso aqui a partir de quando? Em que momento nós tivemos na legislação a possibilidade de suspensão condicional do processo? Então, eu estava pesquisando. Desde sempre, professora.
eu estava pesquisando jurisprudência, enfim, esse tipo de coisa, porque eu acreditava que não tinha mais esses questionamentos acerca da presunção de inocência e tudo mais, a constitucionalidade. Mas eu consegui ver que tinha bastante gente questionando e tudo mais. Mas eu ainda não consegui desenvolver, como é que eu posso dizer, contextualizar essa parte, né? Para poder chegar nessa crítica, para falar bem a verdade. Vamos ter que pensar nisso então, tá? Você vai fazer então a partir do momento em que surge a possibilidade de suspender o processo, tá? Exatamente. Sim, local. Então você vai analisar isso dentro do Brasil, tá? Você vai abordar algum caso específico, por exemplo, algum julgado que trouxe essa discussão da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade? Sim, tem uma discussão, eu só não vou me lembrar do ano, mas tem uma discussão dentro do STF em relação a isso. Mas ela ainda está em discussão ou ela já foi encerrada? Ela não foi encerrada ainda, mas nunca mais voltou. Mas isso é o seu caso específico, então. Tá bom? Você vai ter que pesquisar qual que é o número desse recurso que está lá no STF, porque você vai ter que chegar num momento e analisar esse processo. Falar dessa discussão lá no STF que está parada. Ou no STJ. Então, você vai ter que trazer esse caso. Você vai ter que colocar lá na sua delimitação temática que você vai analisar a discussão do recurso especial número tal, ou do agravo no recurso, ou qual seja a discussão, você vai trazer essa discussão para o seu trabalho. Tá? Bom. Então, você vai trazer um caso específico, você vai analisar esse recurso. Você vai fazer direito comparado? Não cheguei a pensar nisso, professora. Não chegou? Tá? Não. Mas se não for fazer também, não tem problema. Mas você consegue delimitar. Então, você vai falar da suspensão condicional do processo, você vai abordar isso no Brasil, ok? Você vai tratar dos requisitos e vai analisar um caso específico. Tá bom? Você vai analisar um caso específico, vai achar o número do processo, tá? E vai colocar análise do caso tal. Ok? Ok. Na hora que nós formos escrever aqui, nós vamos fazer a sua delimitação temática escrita, que aí você vai ver como que você vai colocar lá no seu trabalho, tá? Tá bom. Ok? Mais alguém quer participar? Carlione, você quer participar? Isabela? Quer fazer a sua delimitação temática? Alguém mais quer participar? Oi, eu quero. Oi, você é desculpa, não estou vendo aqui? Isabela. Oi, Isabela. Vamos lá, Isabela. Qual que é seu tema? Então, eu estava pensando sobre falar sobre crimes cibernéticos. Acho que até enviei um e-mail para a professora. Oi? Acho que eu até te enviei um e-mail esses dias falando sobre isso. Crime cibernético, especificamente sobre o estupro virtual e a falta de legislação específica. Ótimo, legal, gosto muito, gostei do tema, muito legal. Aqui você pode fazer inúmeras delimitações. Crimes cibernéticos, então, você vai começar a analisar o seu trabalho a partir aí dos anos 2000. Convenhamos, né, dos anos 2000, né? Oh, Deus, vocês são tão novos, meu Deus do céu. Internet, mesmo que nós temos internet dessa forma como nós usamos, é 2010 em diante. Não é verdade? Então, você tem um limite temporal. Você vai analisar o seu trabalho a partir dessa propagação da internet, das redes sociais, tá? Então, é a partir de 2010, tanto que você vai procurar algum julgado a partir de 2010. Você vai escolher um país para analisar? Brasil, provavelmente, não é? Legislação brasileira? Sim, exatamente. Vai fazer legislação brasileira. Você vai trazer um caso específico? Tem um caso. Foi o primeiro caso no Brasil, se eu não me engano, no ano de 2009.
onde uma moça levou o computador dela num técnico de informática, e a partir do momento que ela levou esse computador para conserto, esse técnico de informática ficou chantageando ela para que ela enviasse algumas fotos, cometesse algum tipo de ato libidinoso. Não, ótimo. Você pode analisar esse caso. Tá? Esse é um caso, porque esse aí, por exemplo, pode ser o paradigma do estupro virtual. No Brasil, né? Porque foi o que foi julgado. Sim. Você pode trazer, e aí você vai analisar esse caso, ver se esse caso recebeu algum nome, tá bom? E aí você vai analisar essa situação que ocorreu, tá? Esse aí é o marco temporal, esse aí é o marco, o paradigma para o seu trabalho. A partir desse caso, como que se dá a legislação dos crimes virtuais em caso de estupro virtual, os crimes cibernéticos? Assim, pelo que eu vi, não tem no 213, não tem especificado em relação aos crimes virtuais, mas tem a lei 12.015 de 2019, que é a lei que você também pode se valer, que você vai se valer dela. Exatamente, tem alguns entendimentos jurisprudenciais também nesse sentido, se aplica essa lei ou não, ou se realmente precisa ter uma tipificação específica dentro do 213. Não, muito legal, muito bom. Você pretende fazer direito comparado? Eu estava vendo, eu pesquisei, acho que se eu não me engano, no Canadá, eu só não lembro o ano, onde um homem foi condenado por praticar estupro virtual com 27 meninas. Meu Deus, que horror! Você pode trazer também, ver como a legislação canadense se portou nesse caso, tá bom? E aí você não precisa escrever muito, você pode trazer assim um parágrafo, 2 parágrafos, tá? Um parágrafo contando do caso e um parágrafo contando de qual foi que tipo de condenação que ele sofreu naquele caso, tá? Se lá tinha uma lei específica ou não, ou se eles fizeram uma modulação da lei para poder atender aquele caso novo. Sim. Não é? Então, você pode trazer um estudo comparado, aí você coloca lá na sua delimitação também, que você vai fazer um estudo comparado com a legislação canadense. Tá? Canadense foi mais ou menos o primeiro caso, né? Que houve aqui no Brasil. E esse primeiro caso aqui no Brasil, que você vai ter que pesquisar que nome que esse caso recebeu, tá? Normalmente, assim, os jornalistas adoram dar um nome, não é? Para casos assim, aí você vê, às vezes é o nome da pessoa, ou às vezes é o nome do técnico ou da loja de informática, tá? E aí você coloca. É muito legal, porque, olha, você vai criar um trabalho novo, por mais que alguém já tenha falado sobre esse tema, mas você está criando um trabalho novo, um trabalho seu, autoral seu, e para a gente aqui no Uniceplac, inédito. Então, é muito legal, tá? Muito legal. E aí eu já adianto, que eu nem queria comentar com vocês isso, porque vocês estão só em TCC1, mas eu já adianto, que eu vou falar isso para o pessoal de TCC2, nós temos uma revista de ciências aplicadas. E vocês podem submeter os seus artigos ou transformar a sua monografia em um artigo científico para ser publicado nessa revista. E o professor Perdigão disse que quem submeter a revista e tiver o artigo publicado, autorizado, vai ficar isento da banca de monografia. Olha só que legal. Tá? Então, isso já serve para vocês. Um incentivo para vocês. Então, quem submeter, aí são 2 situações, não é? Você tem que submeter o seu trabalho e ser aprovado. Então, se você submeter e for aprovado o seu artigo, né, na revista de Ciências Aplicadas do Uniceplac, você vai ficar isento da apresentação da monografia. Já imaginou que legal? Tá? E seu tema, Isabela, é um tema inédito.
Então, é um tema que vai ser muito interessante para uma revista de ciências aplicadas. E, gente, publicação em revistas conta ponto para mestrado, tá bom? Conta ponto em concurso, você ter artigos publicados, então vale para isso também, vale para o mestrado, enriquece o seu currículo, isso é muito legal, tá? Tá bom, Isabela? Então você tá num tema legal com uma delimitação bem bacana. Tá bom. Beleza? Beleza. Quem mais que eu vi aqui, então? Quem mais que quer participar? Letícia. Oi? Carlione, isso mesmo. Vamos lá, Carlione. Tudo bom? A última vez que nós falamos foi para buscar uma nomenclatura, para mim, é problemática. Sim. Meu tema é Tribunal do Júri, né, como a gente já havia falado. A nomenclatura para problemática com relação a... Ficou em dúvida que havia litisconsórcio. Porque era aquela palavra lá, não era? Exatamente. No quesito de discussão com relação ao tempo de debates no Tribunal do Júri. Sim. Né, adequado para cada réu. Não tem essa nomenclatura, ou seja, não é litisconsórcio, segundo o professor Alexandre, é associação criminosa, no artigo 29, ou associação criminosa, não, concurso de crime no artigo 29 e associação criminosa no 288 do Código Penal. Não, repete, é associação criminosa ou? Associação criminosa ou concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Então é melhor você usar concurso de pessoas, tá? Concurso de pessoas. Então, bora. Então você vai falar de Tribunal do Júri. Vou falar de Tribunal do Júri. Você vai falar de tempo de defesa no Tribunal do Júri. Exatamente. Tempo de defesa do Tribunal do Júri adequados para cada réu. Em caso de concurso de pessoas. Sim. É local, Brasil. Você vai fazer uma análise, então, jurisprudencial. Você vai fazer uma análise jurisprudencial, uma análise doutrinária no Brasil do tempo de defesa, do cerceamento de defesa do acusado quando ele estiver num concurso de pessoas. Não é isso? Tá, isso. Porém, o que nós temos hoje, né, como eu havia falado, um réu tem 1h30, dois ou mais réus tem 2 horas, acréscimo de 1 hora somente. Sim. Ele fere o princípio da proporcionalidade. Então, eu quero adequar esse princípio com a temática e a problemática. Ótimo, mas isso aí vamos chegar lá primeiro. Primeiro vamos delimitar, então, o seu tema. Você vai falar, então, do Tribunal do Júri, do princípio da proporcionalidade no concurso de pessoas, nos debates do Tribunal do Júri em caso de concurso de pessoas. Tá? Você vai falar isso a partir de que momento? A partir de quando? Desde quando nós criamos o Tribunal do Júri, não é verdade? Porque desde que nós criamos o Tribunal do Júri, nós não temos essa regra ou essa regra ela é recente? Não, ela é antiga. Ela é antiga, não é? Então, ela é desde os primórdios, tá? Ok? Então, desde os primórdios, nós temos essa regra. Local, Brasil. Tem algum caso específico que você queira tratar? Que para você foi assim, o caso que... E também é esse o caso na doutrina que esse também é o caso na doutrina que está todo mundo falando. Opa, cuidado. E aí, tem algum caso assim? Não? Ok, sem problema nenhum. Aqui você vai ter que trazer um direito comparado. Tá? É ideia. Interessante. Tá bom? É interessante você trazer um direito comparado. Nem que seja um parágrafo. Como que é em Portugal? Vai dar uma olhadinha lá no Código de Processo Penal português. Tá em português, então nem é tão difícil assim de
de observar. Vai lá, o que diz o código português? Às vezes você traz só a cópia ipsis literis do artigo do código português e seu trabalho já ganha uma outra proporção. Tá? Tá bom? Uhum. Então, ficou delimitado, né, professora? Isso, ficou delimitado. O seu tá certinho. Beleza? Então, eu coloco em relação... Ó, só mais uma pergunta? Sim, vamos lá. Eu coloco o tempo de debates. Eu coloco o tempo de defesa. Isso. Tá, no concurso. Só que você vai fazer uma frase depois. Isso tudo vai ser só uma frase, tá? Sim. Então, uma frase. Tá? Uhum. Tá bom? Obrigada. Só uma frase, tá? Vamos lá. Eu não vou fazer só quem já colocou o nome aqui, tá bom? Vou fazer só quem colocou o nome aqui, senão não vamos chegar no próximo, que é o mais difícil, que é a problemática. Vamos lá. Letícia, pode falar, Letícia. Oi, boa noite. Letícia, tá um pouquinho ruim. Tá me ouvindo agora? Tô. Então. E me ouvindo também. Ah? O quê? Eu também estou me ouvindo. Calma, tá me ouvindo? Tô. Então, professora, eu tinha pensado no tema sobre a psicanálise dos crimes. Aí você tinha pedido para mim pensar mais um pouco se eu queria falar sobre alguma coisa específica. Aí eu pensei em falar sobre a psicanálise dos crimes de homicídio em relação ao tráfico de drogas. Eu acho que agora está bem específico e delimitado. O que você está achando? Peraí, deixa eu ver se você quer falar sobre psicanálise do crime de homicídio em relação ao tráfico de drogas. Psicanálise do crime de homicídio em relação ao tráfico de drogas. Entendi, não? Desculpa. Não. Eu entendi que você... Agora eu entendi a sua ideia. O que você quer falar com isso? Então, eu pensei em fazer algumas pesquisas sobre as pessoas que já cometeram o crime de homicídio e a razão do crime de homicídio era dívida em tráfico de drogas. Letícia, desliga seu microfone para poder falar, que senão vai dar eco aqui. Vou desligar, tá? Aí você já volta daqui a pouco, tá? Não, agora já tá bom, que eu já... Não me dá eco. Letícia, eu gosto, mas eu acho que esse seu tema não é jurídico. Isso aqui tá mais para uma criminologia, uma sociologia do crime, tá? Alguma coisa nesse sentido. Mas se você ainda quiser falar sobre isso, nós podemos delimitar isso para, por exemplo, os presos da Papuda, tá? Os presos nos últimos 5 anos, tá? O meu medo é você sair do campo do direito e aí, quando você chegar, por exemplo, numa banca, você ser reprovada porque o seu trabalho não é um trabalho jurídico. Ele é um trabalho sociológico, tá? Porque, pelo que eu entendi, você quer analisar porque se quantas pessoas, por exemplo, cometeram um homicídio porque elas estavam envolvidas com o tráfico de drogas ou com o consumo de drogas. Então, isso eu não consigo ver. Se eu estiver errada, por favor, me oriente, os seus colegas também. Se alguém achar que eu estou falando que tem uma saída, por favor, me ajude. Porque eu não consigo ver um problema jurídico, tá bom? Quando nós chegarmos no próximo slide, que nós vamos falar da problemática, eu não consigo achar uma problemática jurídica no seu trabalho. Eu consigo achar um problema social. Aqui tem um problema social, que é a relação do tráfico de drogas, do uso de drogas com o homicídio. Mas eu não consigo ver um problema jurídico para esse seu tema. Tá, Letícia? Eu fico com medo.
viu? Eu fico com medo de você chegar no final de TCC1, quando chegar lá em TCC2, o professor de direito penal olhar para você e falar, olha, isso aqui não é um trabalho jurídico. Não tem como você fazer isso, você vai ter que mudar tudo, então você tem que fazer um novo projeto. Eu fico muito medo com relação a isso, tá? Eu entendo que você queira analisar uma parte mais social, uma parte mais sociológica, mas não é o nosso curso, tá? Às vezes você pode fazer outro tipo de análise aqui e entrar numa análise jurídica, mas desse jeito que ainda mais psicanálise, porque psicanálise que não é tema jurídico, sabe? Fazer essa comparação envolve muito questões pessoais, sociais, históricas, que, primeiro, nós não temos tempo para fazer essa investigação, tá? Nós não temos os mecanismos para fazer um estudo desse. Você pode até deixar esse seu tema, Letícia, assim, começar um tema jurídico agora para você fazer TCC, e aí num mestrado e num doutorado, você partir para uma análise da psicanálise, que é você que me falou, que eu acho que a sua mãe, que é psicóloga, não é? Que ela faz uma análise desse negócio, né? Não foi você que me falou? Foi você que me falou que tem a ver com isso. Então, você sempre estudou sobre psicologia. Ah, foi a Rebeca? Ah, foi a Rebeca. Eu fico com medo, Letícia, eu fico com medo. Você quer mesmo falar de direito penal? Isso aí já está claro, não é? Você quer fazer uma comparação entre homicídio e tráfico de drogas. Tá. Mas temos que achar uma relação jurídica para isso, tá? Eu não, agora sim, de cara, eu não consigo fazer essa relação, tá? Tô com medo mesmo. Agora você me apertou aqui para nós fazermos esse seu tema, né? Para nós chegarmos a esse tema. Às vezes você pode comparar índice de reincidências, tá bom? Você pode comparar a reincidência das pessoas que estão envolvidas com homicídio e com tráfico de drogas. Mas eu não consigo ver uma relação jurídica que envolva essa questão de psicanálise. Eu não consigo ver isso, Letícia. Se você quiser tentar me orientar com o seu... Olha aqui, a Valéria está falando, talvez pensar na majoração da pena. Isso é legal, ó, a Valéria deu uma dica. Pensar na majoração da pena quando o homicídio for motivado por dívidas de drogas. Aí sim, você consegue fazer legal nesse sentido. A Valéria achou um tema jurídico, tá? Valéria achou um tema jurídico nisso, mas aí você vai falar da majoração da pena. Você não vai fazer de uma análise, uma análise social e psicológica e psíquica da pessoa que comete o homicídio porque está envolvido no tráfico de drogas. Aqui no direito você não consegue falar. Tá bom, Letícia? Agora, Letícia, pode abrir o microfone. Então, professora, eu entendi o que você quis dizer. Gostei da ideia da Valéria. Eu vou pesquisar mais um pouco. Tá. Beleza. Então, pesquisa mais um pouquinho e manda um WhatsApp, um e-mail, para nós conversarmos sobre o tema por e-mail. Tá bom, professora. Tá bom? Até o final de semana eu tento te mandar. Tá, eu fico no aguardo. Tá bom, obrigada. De nada. E desculpa não conseguir te ajudar. Não, sem problema. Tá? Vamos lá. Larissa. Eu vou fazer a Larissa e os outros meninos que estão na fila. Eu vou fazer a problemática e a delimitação ao mesmo tempo, tá bom? Larissa, vamos lá. Qual é o seu tema? Oi, professora, boa noite. Boa noite. Eu até mandei um e-mail para a senhora, eu quero falar a respeito de direito sucessório na relação extraconjugal, né? Extraconjugal?
Assim, como a gente... se a gente pode encaixar o direito sucessório ao amante, se ele tem realmente direito, né, de receber algum tipo de herança. Sim, o direito sucessório do amante. Isso, legal. Isso. Ah, bacana. Então, você vai estudar praticamente a Berenice Dias. Isso, já andei lendo alguns acórdãos em que ela decide. Sim, você dá uma olhada na Berenice Dias, porque ela tem uma visão para o futuro. Olha, no futuro nós vamos chegar a situações, eu imagino que assim, assado, tá? Vamos lá, você vai começar, então, a fazer essa pesquisa, direito sucessório do amante. Beleza, se você for pegar livros antigos, todos vão negar. Então, você vai ter que fazer uma análise de julgados a partir dos anos 2000, tá? Isso. Se você quiser restringir ainda mais, você faz julgados a partir de 2010, que aí você vai analisar uma década de julgados. Isso, eu pensei mais ou menos isso, porque em 2018 a gente teve, lá na terceira turma do STJ, um julgado em que eles concederam, né, uma parte de um imóvel para amante, né, em relação porque ela tinha participação, né, no valor do imóvel. Valor do imóvel. Isso. Legal. E aí eu queria tratar mais para esse lado mesmo, assim, se a gente precisaria reconhecer a união estável, né? E aí se isso não seria considerado bigamia justamente só para esses fins sucessórios, entendeu? Bigamia não seria porque, se bem que você tem... Não, bigamia não seria porque não é casamento, não é? A pessoa está vivendo um casamento e uma união estável. A lei proíbe apenas, não é? Isso. Legal, então você pode delimitar aí a partir de 2010. Você vai ter uma década para analisar os julgados. Se você ainda quiser, você diminui, você vai para 2015. Tá certo. Começa de 2015, então você vai analisar os julgados a partir de 2015. Tá certo, então. Local, Brasil. Isso, Brasil inteiro. Brasil inteiro, não tem o que discutir. Às vezes, o local você pode restringir. Tribunais superiores, como os tribunais superiores têm analisado essa questão. Viu, pessoal? Vocês também podem colocar análise de tribunais, como o TJ analisa, como o STJ analisa, como o STF analisa essa questão, vê essa questão. Então, você também pode fazer isso, viu? Tá certo, professora, muito obrigada. Comparado, por exemplo, como o DF julga em relação ao Estado de São Paulo, ou como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem analisado, porque lá no Rio Grande do Sul você quer as doutrinas, você quer assim as decisões mais polêmicas, você vai lá no Tribunal do Rio Grande do Sul, não é assim? É exatamente isso, eles são bem mais favoráveis lá. Sim, então você pode comparar o Tribunal do Rio Grande do Sul com o Tribunal do DF, tá? Tá certo, você pode fazer esse tipo de comparação. No semestre passado, teve uma aluna que falou sobre direito sucessório em casos poliafetivos, tá? Mas aí não é o direito da amante, é o direito da mulher e do homem e do outro que vivem um relacionamento comum, tá? Então, as 4 pessoas. E uma coisa que a banca comentou muito foi com relação à comparação. Como outros estados, depois que ele tive isso na banca, agora eu sempre falo do direito comparado, como outros países que já admitem esses casos, esses relacionamentos poliafetivos, por exemplo, nos países árabes, é comum o cara ter 2, 3 mulheres. Como que essas mulheres recebem os bens, tá? Então, se por acaso o seu tema chegar num relacionamento poliafetivo, em que as pessoas têm conhecimento da existência do outro e eles vivem em harmonia, em conjunto, aí é interessante você trazer o direito comparado. Tá bom, Larissa? Tá bom, professora, muito obrigada. Tá bom? Aí os outros meninos eu vou fazer, que já vi que tem gente aqui, tá? O Juan, a Raquel não tem problema não, fique à vontade. Tá? O Juan, o David, tá bom?
Pode mandar, David, não tem problema não. Nós fazemos aqui a problemática. Então, pessoal, o que é a delimitação temática? Então, para nós terminarmos aqui, é você reduzir ainda mais aquele tema que você quer falar, tá bom? É você pegar aquele tema e tentar estabelecer um marco temporal. A partir de que momento eu vou começar a minha pesquisa? Que local eu vou analisar a minha pesquisa? Vai ser nos tribunais superiores? Vai ser nos tribunais estaduais? Vai ser no Brasil? Vai ser no DF? Vai ser no Goiás? Eu vou analisar um caso específico? Não, eu vou fazer um tema geral. Ou não, eu vou analisar um caso específico, como a lei é aplicada a esse caso. Eu vou fazer um direito comparado? Pode ser um direito comparado Brasil, em comparação com o Estado alienígena, o Estado estrangeiro, ou entre legislações estaduais. Então, você também pode fazer isso. Combinado? Tá? Eu não vi o David aqui, peraí. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Problemática. O que é essa problemática do seu TCC? É um problema, é uma pergunta que você vai responder ao longo do seu trabalho. Então, você vai responder ao longo do seu trabalho uma pergunta. Então, lá no final do seu trabalho, você vai ter que responder a essa pergunta que você se propôs a discutir. Então, a problemática do TCC, ela, para mim, é uma pergunta que precisa ser respondida. É um problema, tá bom? É um problema que eu preciso criar, tá? É um problema que eu preciso criar ou achar dentro daquele meu tema, que ao longo do meu trabalho eu vou construir um trabalho para chegar lá no final do meu trabalho eu poder responder a essa pergunta, tá bom? Cada professor de TCC, cada professor de metodologia científica tem uma formulazinha de se fazer uma problemática, tá bom? Eu tenho a minha. E depois de dar aula de TCC algum tempo e fazer os meus próprios problemas de pesquisa, eu achei que essa formulazinha ela é muito prática. E aí resolvi compartilhar com vocês. Qual é, então, a fórmula que eu uso para eu construir um problema de pesquisa? Para eu chegar a essa problemática, tá bom? Aí eu vou ter uma formulazinha matemática mesmo, tá? Você vai somar uma palavra, com mais uma palavra, com mais uma palavra, com uma frase, com mais uma palavra, até você chegar a um resultado. E esse resultado vai ser a sua problemática. Então, como que nós construímos essa problemática? Gente, esses slides já estão lá no Moodle, tá bom? Então, não se preocupem, tá? Como que eu construo essa minha problemática? E eu gostaria que vocês também construíssem a de vocês dessa forma. Ah, professora, eu já falei com a minha orientadora, e a minha orientadora e eu já fizemos uma pergunta, já fizemos uma problemática que eu vou responder ao longo do meu trabalho. Tá bom, eu não vou entrar lá no que você já acertou com o seu orientador. Mas se você ainda não tem a problemática do seu trabalho, eu gostaria que você fizesse dessa forma, ok? E qual é essa fórmula? Você vai usar um articulador qualificador, você vai somar a esse articulador qualificador um articulador solução, você vai trazer a sua tese ou o seu tema, mais um articulador ligação e um problema jurídico, ok? Então, não é só você chegar e falar assim, isso aqui é inconstitucional ou é constitucional? Não, esse aqui é o problema jurídico, mas isso aqui não é a sua problemática, ok? O que é esse articulador qualificador? É uma frase, é uma palavra, é como, de que forma, de que maneira, quais as características, quais as semelhanças, quais os fatores jurídicos determinam, influenciam, ok? Quais os motivos, os aspectos, quais os efeitos jurídicos, qual a importância, quais as melhores técnicas, ok?
Articulador, eu já vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, tá? Articulador, solução. Análise, a aplicação, a avaliação, a compreensão, a síntese, o conhecimento, o estudo, a alteração, a atribuição, a implementação, a extensão. A tese é o seu tema, é o tema central do seu trabalho. Um articulador de ligação auxilia como solução, entre, frente, influencia, nanou, para, pelo, pode refletir, pode contribuir, por, prejudica, e o seu problema jurídico. Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Vou pegar o da Isabela, que está anotado aqui, crimes cibernéticos e o estupro virtual, tá bom? Então, eu posso pensar da seguinte maneira, como um problema de pesquisa para a Isabela. De que maneira a aplicação do artigo tal, tá bom? De que maneira a aplicação do artigo pararará para os crimes cibernéticos contribui para a redução do estupro virtual. Ou não, eu posso pensar também diferente. Quais os fatores jurídicos determinam, tá? Quais os fatores jurídicos determinam a caracterização do estupro virtual nos crimes cibernéticos? Esse ficou mais legal, não ficou, Isabela? Então, quais os fatores jurídicos, quais os fatores jurídicos, como que eu tinha falado, Isabela? Quais os fatores jurídicos determinam a aplicação, determinam a aplicação do crime de estupro virtual? Como foi que eu falei? Já esqueci. Quais os fatores jurídicos determinam a aplicação do estupro virtual nos crimes cibernéticos? Isso, tá? Então, você vai fazer esse jogo, você vai montar, tá? Com esses articuladores. Professora, podem ser outros? Podem. Mas você vai montar esses articuladores para você chegar a um problema de pesquisa. Então, eu cheguei aqui, olhei, quais os fatores jurídicos, tá, determinam a aplicação, a caracterização, tá bom? Fica melhor, tá, Isabela? Quais os fatores jurídicos determinam a caracterização do crime de estupro virtual? Quais os fatores jurídicos determinam? Agora já estou esquecendo, já estou falando tanta coisa que eu já estou esquecendo. Quais os fatores jurídicos determinam a caracterização do crime de estupro virtual nos crimes cibernéticos, tá? Nas redes sociais, tá bom? Aí você pode colocar também dessa forma, ok? De que forma se caracteriza o estupro virtual nos crimes cibernéticos? Também é uma opção, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver quem que ia falar aqui depois. Larissa, nós já falamos. Tá, Larissa já falou aqui. Quem é que ia falar depois da Larissa? Oi, professora, com licença. Aqui é o Júlio. Oi, a Júlio. Larissa Miranda, ela tá com o bebê dela um pouco doente, e aí ela pediu para vir na frente dos meninos, eles já autorizaram, tá tudo certo. Tá bom, tá bom. Então, Larissa, pode falar. Oi, professora. Gente, desculpa. É que ele estava aqui na maior crise de choro. Eu tô chorando junto com ele. Não, não chora não, não chora não. Pode falar. Qual que é o seu tema? Eu ia falar sobre a obrigatoriedade do exame de identificação de perfil genético. Tá. Aí, a problemática, eu tinha colocado para ser se isso feriria o Pacto São José da Costa Rica.
Tá, então você vai fazer o seguinte, de que maneira a aplicação dos perfis genéticos, tá bom? Fere o Pacto de San José da Costa Rica. Viu? Aí eu ia falar disso no DF, aí eu coloquei um tempo também, que é de 2015 para cá. Tá, legal. O DF já tem um registro genético? Não sei, professora. Então é bom você dar uma olhadinha, tá? É bom você olhar. Porque se ele não tiver, é mais interessante você falar isso no âmbito nacional, viu? Tá. Então você pode fazer o seu problema de pesquisa. De que forma a aplicação dos bancos de dados genéticos ferem o Pacto de San José da Costa Rica. Tá? Tá bom. Tá? Mas dá para fazer esse tema, né? Desse jeito mesmo? Olha, dá. Só que assim, nos últimos 3 anos, nos últimos 3 semestres, eu tenho visto muito sobre esse tema, viu? Mas ainda não chegou a ponto de estar saturado, não. Então, você pode falar. Aí a senhora falou da questão da violência doméstica, Sim. Que o tema era muito vasto, aí balançou meu coração, porque eu tenho uma quedinha possível. Mas olha, nesse caso, você não vai falar de violência doméstica, não é? Você vai falar de genético. Pois é, porque na verdade eu gosto mais de civil do que de penal. É porque realmente eu já tinha esse tema, eu já tinha essa problemática, sabe? Mas a minha queda mesmo, eu gosto mesmo é de civil. Aí que tá o problema. Ai, meu Deus do céu, então você vai me mandar um e-mail com os seus temas de civil, e aí nós vamos conversar por e-mail até você chegar a uma definição, tá? Porque se você tem uma quedinha por direito civil, vai fazer um TCC em direito penal, mas você tem uma quedinha por civil, tem alguma coisa errada aí, tá bom? Tá? Tá bom então, professora, eu mando e-mail para a senhora. Mano, mas não demora não, tá? Porque a problema de pesquisa já é para semana que vem. Tá bom então, professora, tá? Obrigada. De nada. Tá, então a Larissa passou na frente, quem que é agora? É o Juan? Isso, professora, sou eu. Oi, Juan, tudo bem? Juan, qual que é seu tema? Eu queria falar sobre reforma trabalhista, a prevalência do negociado sobre o legislado como violação de princípios constitucionais. Trabalhista, legal. Então você vai falar a partir de 2017. Isso. Não é? Você vai fazer a partir de 2017. Você quer analisar alguma categoria específica? Eu pensei em falar sobre... É que eu comecei a pesquisar sobre isso agora, mas eu pensei em falar sobre, por exemplo, os acordos que antes eram firmados entre empresa, empregado e sindicatos, e agora não precisa mais da figura do sindicato, só da empresa e do empregado. Então você vai acabar sendo menos benéfico, né? Não é? Isso. Tá, legal. Não, legal. Então você está mais ou menos delimitado. Você vai falar a partir de 2017. Você vai fazer uma análise no Brasil, porque você não vai escolher uma categoria específica, não é? Nem de uma cidade específica. Então, você vai falar geral do Brasil. Você vai falar do negociado, do acordado sobre do legislado. Esse seu tema aí não dá para fugir muito, beleza? Vamos chegar a uma problemática para você, Juan. De que maneira, né? Quais os aspectos... Quais os efeitos jurídicos, qual a importância, quais as semelhanças, quais as características, de que maneira a aplicação do Instituto do Negociado sobre o legislado, tá bom? Contribui ou pode refletir para a extinção dos sindicatos. Se você quer falar de sindicato, porque se antes a gente precisava do sindicato para negociar e agora não precisa mais, mas aí você tem que estar disposto de falar dos sindicatos, tá bom? Não, professora, eu não quero falar dos sindicatos.
Então, tá bom, aí você pode falar, né, de que maneira a aplicação, de que maneira a alteração da reforma trabalhista para a prevalência do acordado sobre o legislado é inconstitucional, é constitucional, certo. fere a Vou dar Constituição. mais uma pesquisada e aprofundar um pouco mais nisso para ver se realmente quero falar sobre os sindicatos. E aí eu te mando um e-mail. Tá? Dá uma olhadinha. Assim, a reforma em si, ela diminuiu muito o poder dos sindicatos. E não foi nem por questão do acordado sobre o legislado, tá? Questão financeira também, né? Que questão financeira, a maior autonomia por empregado, isso aí diminuiu muito o poder do sindicato na negociação, tá? Então, às vezes, se você quiser falar sobre sindicato, é bom você delimitar mais o seu tema, porque ele não vai ser só o legislado sobre o acordado, ou o acordado sobre o legislado. Essa questão trabalhista da reforma, isso vai mais para um viés constitucional ou não, tá? Então, se você for falar de sindicato, talvez o seu problema, o seu tema seja outro, seja a reforma trabalhista e o poder de atuação dos sindicatos. Entendi. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Mas não demora para pensar, não, porque na semana que vem já tem que me entregar o problema de pesquisa. Tá bom, até amanhã eu mando envio. Manda, tá? Vou ficar no aguardo, tá bom? Ok? David, okay. Você agora... O David quer escrever, não é? David, professor, tem como adiantar um pouco? O meu? Tá aqui, já adiantamos. Só um minutinho que eu tô aqui atrasada nas leituras, tá? Tadinho, ele tem 5 meses. Pode, o Júlio ficou, somos 2 Larissa. Então, professora lá, cheguei no do David aqui. Então, meu tema, crimes virtuais contra a honra, dando destaque para os casos de pessoas vítimas de ameaça, calúnia, difamação, injúria e falsa identidade, e também sobre a prova ilícita obtida diretamente dos dados armazenados no celular do acusado. Calma aí que você tem 2 temas, viu, David? Cuidado, tá? Ou você fala de obtenção de provas ilícitas de aparelhos celulares de acusados, ou você fala de crimes virtuais. Cuidado, você está com 2 temas aqui, tá bom? Estou com um pouco de dificuldade, por isso que você está com dificuldade, porque você está com 2 temas. Então, aqui, ou você fala dos crimes virtuais, tá? Do aumento dos crimes virtuais e a forma como o Estado pode contribuir para a diminuição da impunidade nas redes sociais, por exemplo, ou você fala da obtenção de provas ilícitas. Viu? Aqui você tem 2 temas, é por isso que você está com dificuldade. Tá bom? Cuidado. Às vezes o aluno, ele quer falar de tudo, mas ele não consegue, porque você quer falar de tudo e não dá. Você precisa reduzir. Tá bom? Então, redução. Escolha um ou outro. Obtenção de provas ilícitas em crimes virtuais é uma coisa, tá? Então, obtenção de provas ilícitas em crimes virtuais, e o outro são os crimes virtuais, que vão envolver injúria, difamação, calúnia, tá bom? Cuidado. Ficou bom, Carlione? De que forma a aplicabilidade do tempo de defesa no tribunal do júri envolvendo o concurso de pessoas em um único contexto criminoso fere o princípio da proporcionalidade? Ficou ótimo, Carlione, ficou ótimo. Davi, vamos conversar aqui, Davi. Vamos lá. Você ainda não terminou, nós não terminamos aqui nossa conversa. Viu como você criou 2 temas diferentes? Embora eles estejam dentro de uma temática maior, que é o crime cibernético,
você tem 2 temas, tá? Você tem 2 temas, então cuidado, tá? Cuidado. Aí o David, professor, entendi, vou ficar com os crimes virtuais contra a honra, difamação, calúnia. Legal, David, agora vamos delimitar esse seu tema, tá? Você quer falar sobre crimes virtuais. O que dentro dos crimes virtuais? Os meios do Estado em reduzir a criminalidade desses crimes virtuais? Você quer falar que a punição para esses crimes virtuais ela é branda? Você quer falar que... o que você quer falar nesses crimes virtuais? Vamos tentar desenvolver um pouquinho mais esse tema. O que você acha que é um problema dos crimes virtuais? É impunidade? É que as pessoas, às vezes, são vítimas dos crimes virtuais e elas ficam com vergonha de denunciar? Então, o Estado criar outros mecanismos para a pessoa denunciar? Redução, como agir impunidade. Então, vamos lá. Você já tem, então, um problema. Uma forma de reduzir a impunibilidade. Então, de que maneira, tá? De que maneira a atuação estatal pode reduzir a impunidade nos crimes virtuais? Tá? Ou não podemos fazer, né? Quais os efeitos jurídicos da atribuição de penas maiores? Quais os efeitos jurídicos da atribuição de penas maiores aos crimes cometidos virtualmente? Tá? Também temos aqui um problema de pesquisa. Tá? De que maneira o Estado pode agir para auxiliar na redução da impunidade nos crimes cibernéticos? Tá? Tá bom? Então, tente pensar num problema de pesquisa com essas palavrinhas. É um jogo mesmo. Você vai pegar, sabe quando você vai montar, não é? Então, você vai pegar aqui, ó, qual que é o seu tema? Escreva num papel o seu tema. Crimes virtuais. Problema jurídico. Redução da impunidade nas redes sociais. Então, você tem aqui tese, tema, crimes virtuais. Problema jurídico, redução da impunidade dos crimes virtuais nas redes sociais. Tá bom? Aí você vai montar. Quais os fatores jurídicos, quais as características, até você chegar a um problema de pesquisa que fique legal, tá bom? Que você consiga responder com o seu trabalho. E aí, como o Estado vai fazer isso? Ele vai aumentar as penas dos crimes sociais, ele vai ampliar as delegacias de crimes virtuais, ele vai fazer campanhas educativas, ok? Então, tudo isso você pode utilizar. Aí o Júlio está falando aqui. O Vitor, deixa eu chegar no seu, já vou para o seu, tá, Vitor? Aí o Júlio está falando assim, possível problemática. De que maneira a aplicação do acordo de não persecução penal aos crimes de corrupção passiva pode diminuir ou aumentar a eficácia do artigo 317 do CPC na prática? Acho ótimo. Ficou muito legal, tá bom? Ficou muito legal, tá? Gostei. Aí o João está aqui. Meu tema, a eficácia da conciliação nos juizados especiais cíveis. Bom tema, João. Um bom tema, sabe para quê? Para nós delimitarmos. Vamos delimitar o seu tema, João? Porque o seu tema é muito legal. A eficácia da conciliação nos juizados especiais cíveis. Olha que você já delimitou muita coisa.
Você vai falar de audiência de conciliação, você vai falar de Lei 8.099. Não é verdade? Agora eu te pergunto, você vai analisar no Brasil inteiro? Você vai olhar todos os tribunais especiais cíveis para ver se isso é eficaz ou não? Para ver se você tem mais acordos ou menos acordos? Ótimo, a sua ideia é legal, é o desafogamento. Ótimo, eu acho legal. Mas agora eu te pergunto, você quer analisar todas as audiências de conciliação do Juizado Especial Cível? Ou você pode delimitar? E aí, João? Eu te aconselho a delimitar, tá bom? Você pode delimitar em anos, então você vai analisar nos últimos 5 anos. Você vai ter que fazer uma pesquisa, tá? Uma pesquisa bem grande. Você vai ter que fazer uma pesquisa, 5 anos. Não, professor, eu tô achando que 5 anos é muito. Tá bom. Por que você não fala, então, das audiências de conciliação virtuais? Será que a audiência de conciliação virtual agora, durante a pandemia, ela foi tão eficaz quanto antes da pandemia? Tá? Lugar, você vai ter que determinar um lugar. Onde você mora? No Gama? No Gama. Tá? No Gama. Pode delimitar. Ok? Mas aí você vai ter que comparar. Ela é eficaz em relação a quê? A não ter audiências? Quanto por cento dos nossos processos encerram na audiência de conciliação? Tá? Então, olha como o seu tema é legal para delimitar. Viu? Você vai ter que fazer um lugar específico. Problemática temos. É possível o desafogamento do judiciário com a conciliação? Então, esse é um problema, mas não é a problemática, tá bom? Qual vai ser a sua problemática? Opa, passei aqui. De que maneira a aplicação da conciliação, tá? A conciliação, ok? Contribui para a desjudicialização. Tá? Tá bom, João? De que maneira a aplicação da... Mas aí não foca só na conciliação, tá? Fala dos meios alternativos, que aí você vai falar de conciliação, mediação e arbitragem. É bem mais interessante. Tá? De que maneira a aplicação de meios alternativos de solução de litígios contribui para a desjudicialização. Tá bom, Vitor? Tá bom, João Vitor? De que maneira a aplicação dos meios de solução alternativos de conciliação, de que maneira a aplicação dos meios alternativos de solução de litígios contribuem para a desjudicialização, tá? Aí você pode falar de conciliação, não é só de conciliação que você vai falar, tá? Conciliação, mediação e arbitragem. Você vai falar desses 3 institutos. Um capítulo para falar o que é mediação, um capítulo para falar o que é conciliação, um capítulo para falar da arbitragem e o último capítulo para falar dos efeitos... Opa, desculpa, eu chutei minha lixeira aqui. E o último capítulo para falar dos efeitos desses meios na desjudicialização. Tá bom? Ok, pessoal? Então, é isso que vocês vão fazer. Uma pesquisa aqui, bem legal. Ó, eu vou fazer aqui, vou montar. Sabe quando a gente brinca assim de montar as palavras?
É o que você vai fazer. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Mais alguém? Professora, eu posso falar sobre o meu? Sim, você é o que eu não estou vendo aqui? O Rani. Rani. Ah, Rani, pode falar, Rani, por favor. Lembra que semana passada a senhora pediu para me dar uma pesquisada nas leis que se tratavam sobre o direito empresarial? Sim. Eu acabei achando eu acabei achando uma bem interessante, que é a Lei 13.709, que ela entrou em vigor agora, tem mais ou menos um mês. Ela entrou em vigor em 15 de agosto de 2020. 15 de agosto? Isso. Qual que é a lei? É a Lei 13.709. De 2018, só que ela só entrou em vigor mês passado. Tá, e ela trata do quê? Sobre a proteção de dados, é uma lei geral de proteção de dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Ela altera o Marco Civil da internet? Isso, tanto para redes sociais, né? Quanto para empresas privadas, como a Netshoes, essas empresas virtuais. Sim. Você olha aqui, você pode juntar direito empresarial com internet. Empresas virtuais. Isso, esse é o caminho que eu pretendo seguir, né, com essa pesquisa. Tá bom, mas o que você quer falar dessa lei? Sobre o que as empresas privadas devem fazer para garantir tal privacidade de dados. Ah, privacidade de dados. Privacidade de dados. Legal. Isso. Então, olha aqui. De que forma a aplicação da Lei 13.709 ou do Marco Civil da Internet facilita a proteção dos dados empresariais online, dos dados empresariais na internet, ou de que maneira, não é, a aplicação do Marco Civil da Internet, de que maneira a aplicação do Marco Civil da Internet auxilia na privacidade de dados das empresas virtuais. Tá, Rani? De que maneira, então, a aplicação do Marco Civil da Internet, aí você também pode incluir da Lei 13.709, tá bom? Auxilia na privacidade de dados das empresas empresas privadas. Não é empresas privadas, não. Como chama essas empresas virtuais? Empresas virtuais. Tá bom? E aí você vai ter seu problema de pesquisa, você vai ter que responder. De que maneira? Tá? De que maneira? E aí nós chegamos nas hipóteses. Vamos lá. Hipóteses, ô Rani, vamos aproveitar que você está aqui. O que são as hipóteses? Você vai fazer um trabalho aqui de futurologia. O que é isso? Você vai imaginar possíveis respostas para sua hipótese. Tá? Por exemplo, o Rani, não é? De que maneira o Marco Civil da Internet, a aplicação do Marco Civil da Internet, vai auxiliar as empresas virtuais a terem mais privacidade de dados? De que maneira? Olha, professor, eu acho que vai aumentar em 100% a proteção com o Marco Civil da Internet. Não, professor, olha, eu acho que não vai ser 100%, não, vai ser 30%. Não, eu acho que no final das contas, o Marco Civil da Internet, ele vai prejudicar a privacidade das empresas, porque agora as empresas vão ter que fornecer dados para os dados obtidos para, sei lá, para uma outra empresa, tá bom? Então, as hipóteses nada mais são do que possíveis
Respostas. Se o seu problema de pesquisa só tem uma resposta, você não tem problema. Não é verdade? Se eu tenho um problema que só tem um jeito de resolver esse problema, eu tenho um problema, galera? E aí? É assim que funciona? Olha, eu estou aqui na dúvida, tá? Eu estou numa dúvida. Eu estou aqui na dúvida. Olha, eu estou na dúvida se eu compro uma bicicleta ou se eu compro uma geladeira, tá? Mas eu só tenho dinheiro para comprar uma bicicleta. Eu tenho um problema? Se eu só tenho dinheiro para comprar uma bicicleta, eu estou na dúvida se eu compro uma bicicleta ou se eu compro uma geladeira, eu tenho um problema? A mesma coisa, Júlio, vai sim, você vai fazer um nome também, tá? Eu já vou falar disso daqui a pouco. Então, as hipóteses nada mais são do que essas respostas plausíveis. Vamos pegar o do Júlio aqui, que o Júlio também escreveu aqui a problemática dele. De que maneira a aplicação do acordo de não persecução penal aos crimes de corrupção passiva pode diminuir ou aumentar a eficácia do artigo 317? Olha, Júlio, eu acho que, olhando seu tema aqui, eu acho que, na verdade, vai diminuir a eficácia, tá? Eu acho que vai diminuir a eficácia em 30%, 50%, tá? Eu acho que vai diminuir. Ou não, eu acho que ele pode aumentar, tá bom? Acho que as pessoas vão acabar optando mais por fazer esse acordo do que responder uma ação penal, por exemplo. Tá? Eu acho que não, eu acho que esse acordo de persecução, acho que isso é inconstitucional, tá bom? Viu como eu estou criando hipóteses para o problema de pesquisa do Júlio? É isso que vocês vão fazer no trabalho de vocês. E eu quero pelo menos 3 hipóteses, tá bom? Eu quero pelo menos 3 hipóteses para o trabalho de vocês. Deixa eu ver quem mais colocou aqui. A Carlione, ela colocou também, a da Carlione foi legal. De que forma a aplicabilidade do tempo de defesa no tribunal do júri, envolvendo o concurso de pessoas em um único contexto criminoso, fere o princípio da proporcionalidade? Olha, Carlione, eu vou fazer aqui uma futurologia. Olha, eu acho que quando você tem o concurso de pessoas, tá? Se essas pessoas elas têm o mesmo advogado, para mim não interessa se ela vai ter tempo a mais ou tempo a menos. Tá? Se tem o mesmo advogado, a defesa vai ser plena. Opa! Tá? Então, a minha hipótese de pesquisa, uma das minhas hipóteses é essa. Se o advogado, se todos os acusados, eles possuem o mesmo advogado, o aumento ou a diminuição do tempo de defesa, essa proporcionalidade, acho que ela não vai ser ferida se nós tivermos o mesmo advogado. Se eu tiver advogados diferentes, eu acho que no meu exame de futurologia, que realmente, já que você trouxe isso à tona, pode ter, sim, uma desvantagem para as pessoas quando tiver no tribunal do júri, mais de uma pessoa sendo julgada. Você vai ter, então, um problema aqui, você vai ferir, inclusive, o princípio da igualdade. Eu acho que pode ferir, inclusive, o princípio da igualdade. Tá bom? Então, a hipótese nada mais é do que isso. É você imaginar possíveis cenários para o seu trabalho, possíveis conclusões para o trabalho de vocês. Ok? Alguma dúvida com relação a hipóteses? Alguma dúvida com relação a hipóteses? Quem está aí que eu não estou vendo? Alguma dúvida? Não, não é? Então vamos falar. Quero terminar hoje falando com vocês um pouquinho. Oi. Professora, eu tenho uma dúvida, desculpa, o atraso, o delay.
Diga, Pedro. Isso. Então, por exemplo, no meu caso, a gente tinha conversado na última aula e eu te falei que eu ia fazer o meu TCC de acordo com aquela notícia dos meteoritos. Sim, aí você legal. falou para eu procurar o perdigão e que era tudo a mais. questão do Estado, não era? Mas isso, que não existe legislação sobre esse tipo de objeto e tudo. Mas, por exemplo, quando eu faço uma pesquisa onde eu falo que não existe legislação sobre isso e faço um direito comparado, como eu crio hipóteses num tema desse? Uai, faz fácil. De que maneira a ausência de legislação influencia na garantia de manutenção dos minerais, tá? Tem vários tipos de fazer a hipótese. Ali o seu é bem mais fácil do que o das outras meninas, por exemplo. O seu está muito fácil. De que maneira a ausência de legislação estatal pode prejudicar direitos coletivos, ou ali no caso, nós vamos ter, naquele negócio dos meteoritos, na verdade, você vai ter um prejuízo científico, não é? Porque não sobrou nada para pesquisar. Então, ali você vai ferir um direito coletivo, que é o direito da pesquisa, de pegar aqueles dados e compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então, ali você só vai ter que achar um termozinho final para lhe ferir, pode ferir, ali eu não vou falar no direito coletivo, né? Mas o direito à ciência, às investigações científicas, tá? Eu acho que ali fica melhor investigações científicas. Certo. Não, agora eu entendi. Tá, mas olha, Pedro, esse tema é legal. Você conversou com o professor Perdigão? Sim, já estamos conversando. Já, o que ele achou? Ele me deu uma resposta aqui, na verdade, ele só falou, tipo, vamos conversar melhor depois, então eu tô esperando. Depois é semestre que vem, tá? Mas fica no pé dele. Tá Tudo bom? certo. Fica no pé dele. Mas quando você já estiver no meio aí do seu trabalho, você entra em contato com ele novamente. Ótimo, tá bom. Tá bom? Não deixa para depois, não. Eu quero falar com vocês sobre o que vocês vão fazer agora no primeiro produto 1, que vocês vão me entregar semana que vem, dia 23. Tá? Gente, não adianta pedir prazo maior, não temos tempo, tá? Porque se eu der prazo maior agora, ou eu vou tirar daquele período, daquelas 3 semanas que vocês vão ter para fazer o marco teórico, ou nós vamos entrar lá no meio de dezembro, tá bom? Então, vocês escolhem, vocês querem mais uma semana, ficar com menos uma semana para o marco teórico, que é fichamento de 10 artigos e livros, ou vocês querem entrar para dezembro? Então, como eu sei que vocês não querem, vamos para o nosso trabalho da semana que vem, não é? O que eu quero que vocês me entreguem semana que vem? O produto 1. O que é o produto 1? Produto 1 é a primeira parte do nosso trabalho, tá bom? Esse aqui é o nosso template que está disponível para vocês lá na nossa sala de aula virtual do Moodle, tá bom? Lá em apresentação das disciplinas, vocês vão ter esse template aqui que vocês vão poder, na verdade, vocês são obrigados a utilizar, tá? O que eu vou fazer? Preencher. De que forma? Título. Que título eu vou dar para o meu trabalho? Ainda que seja um título provisório, eu vou lá escolher. Vamos lá, deixa eu pensar dos meteoritos aqui. Então, digamos que o meu título provisório seja a ausência de legislação administrativa, tá? Estou inventando um título provisório aqui. O caso dos meteoritos achados em tal cidade.
cidade X, tá bom? Aí, no caso do Pedro, ele vai fazer um estudo de caso, ele vai falar daqueles meteoritos que caíram, né, lá naquela cidade e vai analisar a ausência de legislação para regular aqueles meteoritos, tá bom? Então, esse aqui é o meu título provisório. Preenchi aqui, parará, parará, gama DF, não preciso escrever mais nada. Eu venho aqui o nome completo do autor. É o Pedro. Pedro, qual que é seu nome completo? Pedro Victor Gomes Lacerda. Pedro Victor Gomes Lacerda. Preenchi aqui o nome do autor. Tá bom? Venho aqui, título. Repito meu título. Tá bom? Observem que esse meu título aqui, ele está em letra 16. Tá? Gama DF, aqui não pode mudar. Nome completo, de novo, eu vou colocar aqui o nome completo do Pedro. Pedro Victor Gomes Lacerda. Tá? Escrevi aqui o nome do autor. Chato isso, não é? É. Aqui, naquilo que nós chamamos de folha de aprovação, o título ele vai ser do tamanho 12. Ok? Então, aqui no título, ainda que provisório, você vai fazer no tamanho 12. Ok? Preciso mexer mais alguma coisa? Não. Sumário, depois eu vou colocar aqui o número da página, problema de pesquisa, tá bom? Hipótese, aí eu vou colocar aqui os números, beleza? Apresentação, você vai escrever meio parágrafo, você vai escrever meia página, me falando do seu tema, tá bom? No dia tal, meteoritos caíram na cidade de XX, estado tal, tá? Os moradores, viu, pegaram os meteoritos. Claro que você não vai escrever desse jeito, vai escrever mais bonitinho, tá, Vitor? Tá? Logo no dia seguinte, os moradores começaram a vender os meteoritos, tá bom? É uma perda inestimável para a ciência brasileira, pois não sobrou meteoritos para o estudo. Por quê? Por que não sobrou? Porque não existe legislação que regule bens vindos, rochas ou qualquer coisa vindo do espaço. Então, o projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a eficácia ou a perda social, tá bom? Então, aqui você vai fazer uma leve apresentação do seu trabalho, do seu tema, ok? Aí, por exemplo, a Valéria vai falar, olha, não existe efetividade na punição de servidores públicos comissionados quando recebem sanção, ok? Sanção administrativa. O presente trabalho visa, então, analisar soluções para essa problemática. Combinado? Então, aqui você vai escrever meia página de apresentação, tá bom? Eu quero que você me mostre como que começou essa ideia. Não é muito assim como começou essa ideia, porque você vai falar isso lá na justificativa, não é? Mas eu quero que você me fale um pouquinho do seu tema, tá? Pouquinho, meia página, nada mais do que isso, tá? Meia página. Depois, você vai escrever meia página, vai vir aqui na delimitação temática. Sabe a delimitação temática? É o que você vai fazer. Então, você vai pegar aqui qual que é seu título. A ausência de legislação administrativa, não é? Então, você vai falar. A ausência de
legislação administrativa nos casos de meteoritos que caem no território brasileiro. Análise do caso tal. Tá bom? Aqui você vai escrever, então, a sua delimitação temática. Aquilo que nós fizemos no início da aula. Tempo, local, ok? Estudo comparado, você vai trazer e vai aplicar, escrever aqui uma frase. Problema de pesquisa, de que maneira, né? Aqui, pegar o do Júlio. Tá? Aqui o problema de pesquisa do Júlio. Tá? De que maneira a aplicação do acordo de persecução penal aos casos de corrupção ativa pode diminuir ou aumentar a eficácia do artigo 317 do Código Penal. Pronto, não precisa nem colocar na prática. Tá bom, Júlio? Pronto, esse aqui é o seu problema de pesquisa. Hipóteses, no mínimo as 3 hipóteses que eu quero que vocês façam. Tá bom? Então, você vai colocar, primeira hipótese, aumento em 10%, tá? Dos casos de corrupção passiva. Eu acho que esse negócio aqui vai aumentar os nossos problemas de corrupção passiva. Não, vai diminuir a incidência, sei lá, incidência de não sei o quê. Pensei em outro aqui, tá? Pensei em outro aqui interessante. Vai diminuir a judicialização dos crimes de corrupção passiva. Não, professora, eu tenho 10 possíveis hipóteses. Você vai escrever as 10 possíveis hipóteses. Ok? Só isso. Salva. Salva, você vai salvar como? Salvar como? Aí você vai escrever aqui. Projeto de TCC. Tracinho. Pedro, digamos que seja do Pedro. Pedro Vitor Gomes Gomes Lacerda, não é? Pronto. Salvou? Esse é o seu problema de pesquisa. Esse é o seu produto 1. Beleza, pessoal? Só isso que vocês vão fazer. Quando eu receber, eu vou ler o seu trabalho. Vou ver se o seu problema de pesquisa está legal. Eu vou ver quais são as suas hipóteses. Eu vou ver a sua apresentação. Eu vou ver o seu possível título. Tá bom? E vou te dar uma devolutiva. Tá? Você corrige se tiver de corrigir. Não corrige se não tiver de corrigir. Produto 2, você vai continuar naquele mesmo arquivo. Fez as correções, continua o produto 2. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao nosso produto 1? Tudo certo, não é? Qualquer dúvida, meninos, me mandem e-mail, tá bom? Essa semana eu vou ficar, eu prometo, modelo tem no Moodle. Não, vocês vão mandar para o meu e-mail, tá bom? Vocês vão mandar para o meu e-mail, porque conforme eu for recebendo, eu já vou respondendo, tá? O modelo tá lá no Moodle, tá bom? Só pegar lá no Moodle, tá, Carol? Beleza? Gente, ficou com dúvida essa semana? Me manda e-mail, tá? Eu prometo que eu vou responder o mais rápido possível, viu? Para poder ajudar vocês a não ficarem em dúvida. Professora, olha, eu tô com dúvida aqui de como escrever a minha delimitação. Você acha que eu escrevo assim? Você acha que eu delimito meu tema dessa forma? Me manda um e-mail. Professora, o que você acha desse problema de pesquisa? Meu tema é tal e a minha delimitação temática é essa. Me manda que eu vou te responder. Acho legal. Vários alunos me mandaram um e-mail hoje. Professora, o que você acha desse tema? Eu fiquei com dúvida. Essa ou essa problemática? E aí eu respondi.
Depende. Você quer falar desse tema ou desse tema? Tá bom? Então, a problemática, ela também vai direcionar você a como responder o seu TCC. Ok, meninos? Alguma dúvida? Ficou claro? Ficou claro? Alguém ficou com dúvida? Não, agora ninguém fica com dúvida, eu sei, mas na hora de escrever, as dúvidas vão aparecer. Me manda um e-mail, conversa comigo, tá bom? Vai ser um prazer conversar com vocês. Beleza? Então, no mais, um beijo para todos e até semana que vem. Olha, gente, eu sempre tenho companhia durante as aulas, né? A minha gatinha, ela fica aqui, ó, me vigiando. Passa o dia inteiro do meu lado.